Olá, queridos, muito boa noite. Estamos mais uma vez com a mensagem de fé. A paz de Cristo, que Deus abençoe. Aqui quem fala é Leonardo Silvestre. Muito boa noite, são 23 horas e 24 minutos. Já é uma hora bastante avançada, né? 23 horas e 24 minutos. Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor Jesus. Estamos ao vivo aqui na nossa timeline do Facebook, na linha do tempo. Estamos em Carapicuíba, São Paulo. Chegamos de um culto abençoado. Muito boa noite. Que Deus abençoe a sua vida. Como foi o seu dia? Como foi o seu domingo, né? Domingo de bênção, de vitória e de palavra de Deus. A palavra de Deus diz que alegrei-me quando me disseram: vamos à casa de Deus. Hoje nós pregamos na igreja Assembleia de Deus, Ministério Filadélfia, do meu amigo pastor Amarildo Silva. Hoje foi culto de Santa Ceia. Tivemos um culto abençoado, um culto muito abençoado, um culto de bênção de Deus. Queridos, é tempo de crer, é tempo de continuar crendo nas coisas e nas promessas que Deus fez para nós. Porque Jesus fez muita promessa na nossa vida. Jesus fez promessas extraordinárias. Muitos já não creem mais, não acreditam. Muitos não têm mais essa sensibilidade de crer no Evangelho, crer na palavra de Deus aos nossos corações. Eu quero ler um texto, eu vou ler um texto daqui a pouco, em Marcos capítulo 15. Vamos falar sobre Jesus e os principais, né? Jesus sendo interrogado. Jesus diante dos principais que lhe acusavam, né? Os seus acusadores. Eu estou aqui com minha Bíblia, eu vou ler a minha Bíblia virtual aqui, a Bíblia falada no Evangelho de Marcos, capítulo 15, que diz: logo pela manhã entraram em conselho os principais dos sacerdotes e anciões escribas do Sinédrio, e amarrando Jesus, o levaram e o entregaram a Pilatos. O versículo 2, Pilatos o interrogou e disse: tu és o rei dos judeus? E Jesus disse: tu dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. E tornou Pilatos a interrogá-lo: nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra nenhuma, a ponto de Pilatos muito se o admirar. Eu li esse texto aqui na minha Bíblia falada, né? Um texto bonito. Jesus sendo interrogado pelos seus acusadores. Deus abençoe nosso irmão Jefferson. Deus abençoe Jefferson. Então Jesus, ele foi interrogado. Pilatos pergunta para Jesus: tu és o rei dos judeus? Tu és o rei dos judeus? Porque era o que diziam dele, né? Era o que falavam dele. Porque Jesus, ele não veio para reinar entre os judeus, mas achavam que ele queria um trono, né? Então diziam: rei dos judeus. Ele é rei do rei, senhor dos senhores. Não o rei da Judéia, né? A ponto de Herodes achar que Jesus queria tomar o seu trono. Então, como acusavam muito e falavam muito acerca disso, então Pilatos diz: tu és o rei dos judeus? Tu és o rei dos judeus? E Jesus disse: olha, Jesus disse: tu dizes, tu estás dizendo.
E Pilatos diz: não vês quantas acusações vêm sobre ti? Nada as responde? E Jesus não falava nada. Porque ele estava diante dos seus acusadores, né? Ele estava diante dos seus perseguidores. E ele não tinha nada a falar, né? O povo o chamava assim. Alguns sabiam e uns não sabiam. Qual era o propósito de Jesus? A sua vinda, né? O que ele veio fazer? Ele veio para os judeus e os judeus não o receberam. Não quiseram. Muitos rejeitaram. Ele era a pedra rejeitada. Muitos o perseguiam. E ficava um jogo de cintura, né? Porque Pilatos não sabia o que fazer. Tentou jogar a situação para Herodes sobre a sua jurisdição. E ambos não queriam aquela coisa, né? Condenavam ou não condenavam, perseguiam, matavam Jesus. Eles não queriam se compactuar, né? Como é que se diz? É uma palavra difícil, tentando lembrar aqui. Eles não queriam ser culpados disso, né? Compactuar com crimes, se esconder da situação. Então, vai a Pilatos, vai Herodes, vai a Pilatos e vai Herodes. Finalmente, quando fica só na mão de Herodes, Herodes diz: todos te acusam. Não se defende do que dizem de ti? Olha quantas coisas eles falam de ti. Mas Jesus nada respondeu. Jesus nada respondeu, querido. Jesus apenas ficava calado. A única coisa que ele disse foi: tu dizes. Porque não era para isso que ele veio. Ele não veio para ser um rei sobre o trono. Ele não veio para tomar o trono de Herodes. Ele veio para reinar algo espiritual. Ele veio para ser Senhor dos Senhores, o Messias vindouro. E prenderam Jesus. Esbofetearam Jesus, chicotearam Jesus, torturaram Jesus. Torturaram Jesus a ponto de sangrar as suas costas. O texto diz aqui no versículo 7, que havia um homem chamado Barrabás, aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 15. Querido, a verdade é, trocaram Jesus por Barrabás. O povo preferia condenar Jesus e soltar Barrabás, um criminoso. Um criminoso, né? Então, quando dizia: quem os quer que vos solte? Jesus, este homem chamado Jesus, que chamam de Cristo, ou Barrabás? E as pessoas escolheram Barrabás. Então, nós pregamos, eu estou criando essa analogia, pregando para você. Deus abençoe meu amigo evangelista Felipe, que entrou agora na live. Não podemos deixar de crer, não podemos deixar de pregar esse evangelho. Esquecer o que Jesus fez por nós. O seu sacrifício na cruz do Calvário. A sua tortura, a sua dor. Esbofeteado, chicoteado, perseguido, preso, humilhado, trocado por um ladrão. Jesus perante os principais, ali em uma situação de plena opressão, eles xingavam Jesus, interrogavam Jesus, e nada adiantou. Como era de costume perante as festas, os costumes da época, soltava-se, dava-se uma chance para um criminoso. Complicado, não é? O povo escolheu um malfeitor e decidiram matar Jesus, prendê-lo, levá-lo à cruz ao Gólgota. Eu trago essa alusão nessa noite desse texto para dizer para você:
Não se esqueçamos do sacrifício de Jesus. Era a vontade de Deus? Sim, era. Mas o sofrimento houve. Uma tortura aconteceu. Um momento de dor imensurável aconteceu. Tudo por isso por mim. Tudo isso por você. Por aquele que está aí agora nos ouvindo através dessa linha do tempo, na timeline do Facebook. Então, um sacrifício de fé. Deus enviou seu Filho unigênito, primeiro, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui na minha Bíblia digital, que estou lendo, no versículo 7, quando diz que havia um homem chamado Barrabás, preso com amotinadores, então nós entendemos que esse homem estava no meio de pessoas criminosas. E ele tinha praticado muitos homicídios, né? Mas a multidão começou a pedir que fizesse como de costume. Então Pilatos diz no versículo 9, eu acho tremendo isso aqui. Pilatos diz, que queres que eu vos solte? Hein, querido? É o que diz no versículo 8 e 9. Que queres que eu vos solte? O rei dos judeus? Pois em que ele percebia que por inveja os principais o havia entregado. Pilatos sabia, né, querido, que havia uma perseguição. Ele sabia que havia uma perseguição. Mas o povo clamava em alta voz. Né? Em alta voz. É o que diz o versículo 11. Eles incitavam em alta voz e diziam de preferência que soltasse Barrabás. Mas Pilatos perguntou, o que farei então deste que chamam de rei dos judeus? É tremendo, é tremendo. Mas o povo dizia, crucificai. O povo, hein? Os romanos, os pecadores, né? Quando Pilatos diz, mas o que eu faço? O que farei com Jesus? Então ele dizia, crucificai-o. Havia muita maldade no coração do povo, né? Havia maldade no coração do povo. Muita maldade. É o que diz aqui, ó, no versículo 13. Eu estou com a minha Bíblia eletrônica, aqui a Bíblia falada, e talvez não dá para você ver daí, porque eu estou vendo aqui e estou transmitindo para você. Mas o texto diz, crucificai. O povo dizia no versículo 13. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 13. O povo dizia, crucificai-o. E Pilatos dizia, mas que mal ele fez. Olha a insistência deste homem tentando mudar uma situação que estava determinada por Deus. Uma situação que Deus decidiu. Era dolorosa, é lembrada até hoje, mas Deus decidiu. Deus quis, né? Não é assim, querido? Deus enviou seu Filho unigênito para que eu e você cresce nele e tenhamos a vida eterna. Então, no versículo 14, Pilatos diz, mas que mal ele fez, que mal ele fez. E o povo gritava cada vez mais, crucificai-o. Então, Jesus perante os seus interrogadores, malfeitores, por aqueles que não aceitavam a sua mensagem. Então, toda vez que nós lembramos desse feito, nós aprendemos a crer mais. Não podemos deixar de crer. Nossa fé não está galgada em vidas humanas, em seres humanos, vamos dizer assim, em homens. A nossa fé está galgada em Jesus. É isso que ele quis. É isso que ele deixou para nós. Que o seu sacrifício de vida, de morte e ressurreição, fosse lembrado para nós como um exemplo, né? E que tenhamos fé nele. Acreditamos nele. Pilatos disse, tu não diz nada, olha quantas coisas falam a teu respeito. E ele continuava calado. É como diz o profeta Isaías.
como cordeiro mudo, nem sequer abriu sua boca diante dos seus acusadores, malfeitores. Amém? Amém, evangelista Felipe. Então, nós cremos nessa verdade que Deus deixou para nós. Ainda há esperança, não é? Ainda há esperança para Israel, para nós. Jesus foi açoitado, foi preso, açoitado, torturado. O profeta Isaías diz que ele foi moído pelos nossos pecados, moído pelas nossas iniquidades. O profeta faz uma alusão e chega a dizer assim, que não havia parecer em Jesus, não havia beleza em Jesus, para que nós o desejássemos. Ele era desprezado entre os homens. Então tá aí, quando Pilatos dizia: quem vocês querem que eu vos solte? Barrabás, um malfeitor? Ou esse que chamam de Cristo, que dizem que é o rei dos judeus, que é o Messias? Então, meu amigo, lembre das palavras de Jesus. Creia nele. Se você está afastado do Evangelho, volte-se para ele, para que se cumpra as promessas que ele fez nas nossas vidas. Aqui no versículo de número 16, e os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram ali todo o destacamento. Jesus foi torturado, né? Ó, versículo 17. Eles vestiram de púrpura, teceram a coroa de espinho, puseram na sua cabeça, e zombavam, né? Aqui no versículo 18 da minha Bíblia, eles, quer dizer, saudavam, zombavam, dizendo: salve o rei dos judeus. Querido, um sofrimento imensurável. Não dá para nós criar uma certa analogia, porque é imensurável. No versículo 19, do capítulo 15 de Marcos, o texto diz que eles batiam na cabeça de Jesus com uma vara de um caniço. Eles cuspiam nele e ficavam de joelho, escarnecendo, fazendo de conta que iam adorar a Jesus. Ficavam de joelho ali adorando, escarnecendo, zombando dele. Então eu estou pregando esse texto para dizer para você: o sacrifício de Jesus tem que ser lembrado. Que nós um dia aceitamos a ele, cremos na sua pregação para que tenhamos a vida eterna. Jesus disse para Nicodemos que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma vida de eternidade. É ou não é? No versículo 20 de Marcos, capítulo 15, depois de terem escarnecido, despiram ele, lhe vestiram de púrpura e com as suas próprias vestes, então, conduziram Jesus para fora a fim de o crucificar. Quer dizer, primeiro despiram ele, a púrpura, quer dizer, despiram-lhe a púrpura, tiraram aquela veste, depois com suas próprias vestes, ele conduziam Jesus para fora a fim de crucificar. Primeiro eles zombaram, né? Quando eles vestiram Jesus de púrpura, foi para zombar. Depois eles tiraram a veste de púrpura, lhe vestiu ali as suas próprias vestes, é o que diz o texto aqui, ele vestiu com as suas próprias vestes, então o conduziram para fora a fim de o crucificar. Quer dizer, de o matarem, né? De o levarem ali à morte. Então, querido, lembramos o que o Senhor prometeu para nós, dos feitos de Deus nas nossas vidas, da promessa de Jesus na vida do homem e da mulher. Muitas pessoas estão aí ao léu
perdidas porque não crerem, não acreditam em Jesus. Ele diz que tudo é possível ao que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível. Se creres, verás a glória de Deus. Barrabás foi solto. Um criminoso. Um ladrão, um malfeitor. Jesus uma vez disse que as raposas tinham seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a própria cabeça. Existem mais pessoas propícias a darem lugar para o diabo do que darem lugar para Deus. Então, quando Pilatos diz, não vais dizer nada, não ouve o que tanto dizem acerca de ti? E Jesus continua ali. Cumpre-se a do profeta Isaías, como cordeiro mudo, nem sequer abriu sua boca diante dos seus tosqueadores. Então, querido, nós sentimos graça de Deus. Nós cremos nesse Deus. Pregamos aqui para você. E que você serve a Deus para ir morar no céu. Você não é cristão porque você gosta de ser cristão. Você é cristão porque você crê em Jesus. Você crê na palavra de Deus e vai, morar no céu. Porque tem algo preparado para nós. Essa foi a decisão de Deus. Um plano criado pelo nosso Deus de regeneração, vida eterna, atributo de Deus. Deus criou esse plano para nós. Ele decidiu enviar o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, tenha a vida eterna. Quando Jesus falava para Nicodemos acerca de uma vida galgada pelo Espírito, quando Nicodemos foi ter de noite com Jesus, porque ele sabia onde encontrar Jesus, é tremendo quando ele reconhece, né? Ele reconhece Jesus e diz, tu és mestre enviado de Deus, pelos sinais que tu fazes. Um homem do templo, né? Um homem estudado, um homem mestre em Israel, reconheceu Jesus. Mas muitos ali, naquele momento de interrogação com Pilatos, queriam ver a morte de Jesus, queriam matar Jesus, queriam crucificá-lo. Ele foi moído pelos homens, torturado, esbofeteado, cuspiam nele, batiam nele com canis, deram-lhe vinagre amargo, estendiam uma esponja e queriam colocar na sua boca para ele beber. Mas Deus quis, Deus permitiu. Então, querido, quando você pensar em desanimar, pensar em alguma coisa assim que rompa a tua fé, lembre-se de Jesus. Lembre-se que os céus podem rasgar a qualquer momento e você ir morar no céu. Nós somos cristãos porque cremos em Jesus e queremos a morada. Queremos estar lá. Queremos vê-lo face a face. Queremos contemplar a face de Jesus. Jesus, no capítulo 14 de João, ele disse, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Ele fez uma promessa. Ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito. Pois vou preparar um lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, queridos, é tempo de se renovar. É tempo de lembrar desse sacrifício. Lembrar das coisas que Jesus fez para nós. Você viu aí o que eu acabei de ler? O tanto que ele sofreu, o tanto que ele foi humilhado, tudo que ele passou por mim e por você, as coisas que ele passou para que eu e você estejamos aqui, no versículo 22, eles levaram Jesus para o Gólgota. Levaram Jesus para o lugar da caveira. Deram de beber a ele vinho com mirra, porém ele não bebeu.
Então, eles levam Jesus para o Gólgota, para o lugar que eles chamavam de maldição, ou para os amaldiçoados. Quando ele leva Jesus para o lugar da caveira, ele quer dizer que Jesus é amaldiçoado, um lugar de maldição, o lugar da caveira. A rocha da montanha tinha mesmo um formato de uma caveira, por isso eles diziam o lugar da caveira. E eles levam Jesus para ser crucificado. Nós fazemos alusão a essa cena, uma cena de tanta dor, uma cena de tanto sofrimento, para que essa humanidade fosse salva, e muitos não querem, não aceitam. Ainda existem muitos que não o aceitam ainda. Mas uma cena de sofrimento. Muito sofrimento. Eles o crucificaram, repartiram entre si as suas vestes, e para cada um ali, repartiram as vestes dele, lançaram ali a sorte, e cada um levasse ali as vestes. Isso era mais ou menos aí uma hora terceira, quando o crucificaram. Colocaram aquela escrita, né? Que era a acusação: Rei dos Judeus. Então, queridos, o sacrifício de Cristo para que tenhamos vida com Deus, vida eterna. Não estamos brincando de estar na igreja. Nós cremos em Jesus, no consumador das nossas vidas. Ele perdoa, restaura, edifica, levanta. Ele nos conduz à eternidade, à vida eterna, não é? Então, aqueles que o rejeitaram já tiveram seu galardão. Mas aqueles que creram, receberam a vida eterna. Jesus disse para Nicodemos: aquele que não crê já está condenado, mas o que crê será salvo. Ele diz: olha, Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que todo aquele que nele crê não pereça, não se perca, mas tenha a vida eterna, né? Viva de eternidade e eternidades. Sentimos graça e aplicamos na sua vida esse texto. Eu acho tremendo quando Pilatos diz para as pessoas: que mal ele fez. Ele não fez mal algum, querido. Ele só trazia a mensagem do Pai, do trono de Deus. Foi para isso que ele veio, para que tenhamos vida eterna. Mas muitos não receberam. Por isso que Pilatos diz: mas que mal esse homem fez? Qual foi o mal que esse homem fez? Então, a vontade de Deus é o paradoxo do seu poder. Creia em Jesus. Você que um dia o aceitou, não deixe de crer nele. Você que ainda não o reconheceu, o reconheça e busque a Deus. Busque a Jesus. Ele é o nosso advogado fiel. Ele é o nosso intercessor. É o nosso único mediador entre os homens. Ele nos conduz à vida eterna. Esse versículo, essa expressão de Pilatos, eu acho tremenda essa expressão dele. Ele diz: que mal esse homem fez? Que mal ele fez? No versículo 14 de Marcos, capítulo 15. Pilatos diz: que mal ele fez? Mas o povo gritava em alta voz: crucificai-o, matai-o, mate-o ele, crucifique ele. E após isso, Barrabás, querendo contentar a multidão, ele solta Barrabás, ou seja, Pilatos querendo contentar a multidão, ele solta Barrabás e depois manda açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Crucificado, né?
açoitado, preso. Então, tudo isso, querido, por mim e por você. Aceitação, crer, aceitar essa mensagem, aceitar a mensagem do reino de Deus. Eu abro essa reflexão, esse texto é uma devocional para nós, é uma mensagem simples, mas poderosa. O nosso propósito é lembrar a você os feitos de Jesus. Aceitação, aceite essa mensagem. Aceite as promessas de Deus para a nossa vida. O homem sem Deus não é nada. O homem, enquanto ele não aceitar e reconhecer Deus, ele não é nada. Não há prosperidade, não há crescimento sem Deus. Não há uma vida feliz sem Deus. Não há uma vida em abundância sem Deus. Precisa-se de Deus. É ou não é? Então estamos felizes e damos glória a Deus. Porque Ele fez milagre. Ele tem poder para restaurar vidas. Jesus veio para os judeus, mas eles não receberam. Jesus veio salvar, veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que estava perdido. O que estava destruído. Ele fez milagres realmente, né? Ele fez muita coisa. Curou, libertou muitas vidas. Mudou vidas de pessoas. Não houve um como ele. Nem haverá. Os fariseus, os hipócritas e fariseus o aceitavam talvez aí só como um profeta. Se fosse usar essa expressão, ele seria um dos maiores. Não houve profeta como ele, né? Mas ele não era um profeta, ele era o Messias vindouro. Ele é o nosso rei da glória. Ele é o nosso baluarte. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso escudo e bronquel. Jesus é aquele que nos traz vida e vida eterna. Glória a Deus. Então ele disse para Nicodemos, é bom lembrar esse texto de João, se não me engano, capítulo 3. Ele disse para Nicodemos: quem crê está salvo. Quem não crê já está condenado. Ele disse: olha, Nicodemos, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem é levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha uma vida eterna. Você já imaginou, você já conjecturou essa situação? Vida eterna, viver de eternidade e eternidade, lado a lado com Deus, estaremos lado a lado com Deus. A Bíblia chama esse dia o dia das lutas que se findam. Não haverá mais dor, não haverá sofrimento. Então a nossa credibilidade em Jesus nos levará a uma vida eterna. Porque não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Haverá vida eterna, né? Uma vida com Deus. E eles o vestiram de púrpura, tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram a cabeça. Era uma situação de tortura, né? Depois tiraram as vestes de púrpura, lhe colocaram suas próprias vestes e o conduziram para ser crucificado. Ele foi crucificado. Sim, ele foi. Ele foi morto no Gólgota na cruz. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Glória a Deus. Ao terceiro dia, como havia dito e prometido e dito, vamos usar assim, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Apareceu para Maria e outra Maria e depois para os seus. E ambos viram, muitos viram os lençóis sobre o sepulcro. E creram. Muitos correram para ver, muitos nem quiseram ver, mas acreditaram na sua ressurreição. Então, eis aí um Cristo ressurreto que ressuscitou dentre os mortos e nos traz salvação e vida eterna. Nós sentimos a presença de Deus e damos glória a Deus, querido. Então, se anime, se levante na presença de Deus. Creia mais, busque mais, ore mais a Deus.
Não deixe de crer que Ele é o seu alvo. Cristo é o alvo. Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza, nossa esperança. Não deixe de crer. Não deixe de crer. Não deixe. Quando aquele pai de família pediu para Jesus libertar o seu filho, que tinha uma possessão, o jovem lunático, Jesus disse para ele: tudo é possível que crer. E ele disse: eu creio, Senhor, eu creio, mas mesmo assim ajuda a minha incredulidade. Ele transliterou dois pensamentos. E Jesus disse para ele transcendeu os dois pensamentos, uma hora cria e uma hora não cria. Fragilidade, fraqueza humana. Mas ele quis se humilhar. Ele precisava de Jesus. Então, quando ele disse: eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade, ele quis dizer: estou fraco, mas mesmo assim eu ainda creio, eu preciso da tua ajuda, da tua mão a mim. Porque ele creu em Jesus. Então, se está desanimado, creia nesse Cristo que ressuscitou. Não sei como que está sofrendo, mas creia nele, busque ele. Se anime na presença de Deus. Creia na restauração. Creia no que Deus tem a fazer na sua vida. Creia, mesmo quando pareça não crer, se esforce mais. Porque Ele intercede por nós. Ele é o único mediador, é o nosso mediador entre os homens. O Messias Jesus, o Rabone da Galileia, o perfeito Deus homem. Como dizia Marcos, o Salvador da alma. Aquele que deu a vida. Aquele que foi entregue pelos seus tosqueadores, torturado. Aquele que ressuscitou e nos reservou um plano de salvação e vida eterna. Esse Cristo. Quando fala dessa eternidade, muitos já não creem, não acreditam mais. Quando falam da eternidade, a eternidade é real, querido. É real. Jesus nos prometeu, Deus nos prometeu uma vida eterna, uma coroa da vida eterna. Quando Jesus estava no Gólgota, preso na cruz, torturado, ensanguentado, já tinha sofrido as lacunas de sofrimento, tudo por nós. Ele estava na cruz com um ladrão à direita e um ladrão à sua esquerda, e um ladrão cheio de pensamentos cruéis, de maldade, um ladrão cheio de atos pecaminosos, que não aceitava aquela situação, não aceitava a sua vida errônea, até onde ela lhe levou, porque às vezes a vida errônea nos leva a poços escuros onde há profundidade, onde há sofrimento. Então, aquele ladrão que rejeitava Jesus na cruz, viveu uma vida errônea, ali cheio de incremento de maldade. Ousava ainda transgredir ainda mais, mesmo estando preso na cruz. Mas o outro dizia: que mal ele fez. Este homem não fez nada, este homem é um inocente. E quando ele reconhece nesse sentido, quando este homem ele diz para Jesus: Senhor, eu quero estar contigo no paraíso. Olha que tremendo. Se queríamos tanto que houvesse muitos com esse pensamento, houvesse muitos nessa situação, seria bom que muitos pensassem igual. Forte, não é? Esse ladrão que está, ele diz: Senhor, eu quero estar contigo no paraíso. Ele havia dito: este homem é um inocente, nós erramos, mas este homem nada fez. É tremendo, não é? Então sempre há oportunidades de reconhecimento. Sempre há oportunidade de mudança. Quando ele diz para Jesus: Senhor, eu quero estar contigo no paraíso, é muito forte. Senhor, eu quero estar contigo no paraíso. Jesus diz para ele, Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quer dizer, no reino dos céus.
Não é uma conjectura, é uma verdade. Jesus permitiu a vida, a entrada deste homem no reino dos céus. Mesmo na cruz, ele tem os seus pecados perdoados, sua vida mudada. Porque ele aceitou aceitação. Aceitar as mensagens, a pregação de Jesus. Amém, queridos irmãos? Amém, meus amigos? Meus queridos Deus, estamos ao vivo aqui, pregando para você na linha do tempo, nessa, vamos dizer assim, timeline do Facebook, nessa linha do tempo, das redes sociais. E ao vivo nós pregamos para alguns que vão ver agora e que outros verão depois. Não podemos se esquecer dessa mensagem que Jesus deixou para nós. Esse sofrimento que ele passou, essa dor, essa tortura, esse flagelo, tudo que ele viveu para que tenhamos a vida eterna. Então, querido, um conselho de Deus: não olhe para o homem, não olhe para, quando eu digo um homem, eu digo todos, não olhe para a mulher, não olhe para os homens, olhe para Deus. Olhe para Deus. Não importa quem te feriu, quem te magoou, olhe para Deus, porque ele prometeu. Nós sentimos a sua graça, né, essa mensagem cristocêntrica, nós pregamos Jesus. Então, ele prometeu para nós uma vida eterna, né? Quando Jesus ele entrega o Espírito, ele rende o seu Espírito, o véu do templo se rasgou-se, houve trevas, houve terremotos. Muitos que haviam morrido ressuscitaram, né? Muito forte esse texto. Um guarda pegou uma lança para ter certeza e cravou no peito de Jesus. Saiu aquela água, aquele sangue misturado com água, que parece que queimava o guarda. E ali ele reconhece. E ele diz: este homem verdadeiramente era o Filho de Deus. Aleluia, né? Diga graças a Deus. Então, eu aplico essa mensagem na sua vida. Que você tenha fé. Não deixe de crer em Jesus. Não deixe de crer na palavra de Jesus. Não deixe de buscar Jesus. De clamar por Jesus. Não olhe para os homens. Olhe para Deus. Creia como aquele ladrão creu. E teve oportunidade. Teve chance. Arrependimento. Teve um momento. Deus sempre dá oportunidades, né? Nós creiamos nele e buscamos a ele. O profeta Isaías, no capítulo 55, ele diz: buscai enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Enquanto está perto. Enquanto está ali para te ouvir. Para te atender, né? A presença de Deus está conosco. O Espírito Santo tem gemido com gemidos inexprimíveis ao nosso favor. Aleluia. Glória a Deus. E a frase bonita do texto é essa. Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Tremendo, não é? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. O rapaz teve a oportunidade. Aleluia. Teve a oportunidade. Quando ele se arrepende e diz: este homem não fez nada. Nós fizemos, mas ele não fez nada. E ele diz: não fez nada. Nós erramos. Ele é inocente. Ele diz: eu quero estar contigo. É tremendo, né? Jesus diz: ainda hoje estarás no reino dos céus. Então, querido, é real. É real. Que Cristo te abençoe. Se alguém fragilizar, se alguém decair, mas que você não caia. Se alguém escandalizar, que você continue firme na presença de Deus. Porque a promessa de Deus, ela é verdadeira. Fique com Deus. Nós ficamos por aqui. Nós ficamos por aqui. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente.
Fique com Cristo. Uma mensagem simples, mas direta ao seu coração. Nós voltamos outra hora. Que Deus abençoe. Se quiser ver algumas mensagens nossas, temos outras mensagens nas redes sociais. Visite o nosso canal TV Ardendo em Chamas no YouTube. Se inscreva, clique no sininho para ver nossas mensagens. Lá nós temos outras mensagens nossas, inclusive algumas que estão aqui na rede. Temos mensagem em áudio da TV Web Rádio, da TV Ardendo em Chamas. E Deus vai te abençoar. Fique com Deus. Fique com Deus. Tenha uma boa semana. Que essa semana seja uma semana de providência, de milagre, da parte de Deus. Que Deus abençoe. Um abraço de Leonardo Silvestre. Deus abençoe nossa irmã Diva. Deus abençoe a irmã Sandra. Alguns irmãos, Deus abençoe. Fique com Deus. Curta, compartilhe, medite no que foi pregado e Deus vai te abençoar. Nós voltamos logo mais em nome de Jesus. Fique com Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.